Você vai ver em cima. Já começou a entrar gente aí? Já. Não? Tá só ao vivo. Tá ao vivo. Tá. Aqui tá ao vivo. Você começa a fazer tipo, como se fosse um hot take, assim. Fica difícil. Eu vou ficar com vergonha de falar assim, eu vou chegar assim, ó. E aí, amiguinhos do Airsoft? Tem bastante gente aqui, né? Não vai caralho, todo mundo aí. Como a gente falou ontem na live, então estamos aqui hoje, Airsoft Tech e o Almanac Militar, com a valorosa presença do Bruno aqui, professor de História, que já nos acompanha lá com a Airsoft Tech com História. E como nós falamos, hoje nós vamos estar aqui em conjunto para celebrar o Dia do Soldado. São dois eventos grandes na cidade hoje, né? Dois eventos. Temos aqui até às 5 da tarde e na Praça do Barbosa também até às 5. Lá na Praça do Barbosa tem o pessoal do EB, propriamente dito. Do EB não há pessoal da Brigada Paranaense Viaturas Antigas, também não há questão da encenação histórica, mas a presença forte do EB com alguns blindados, etc. E fiquei sabendo que vocês mandaram alguém para fazer alguma coisa legal lá, hein? Exato, o pessoal da Ponta Laranja está lá na Praça do Barbosa com o estande de tiro deles. O pessoal está reclamando que tá baixo o som. Tá então, baixo, vamos falar mais alto. para cima. Então, o pessoal da Ponta Laranja está lá na Praça do Barbosa. Ó, pessoal, fica à vontade, ó. A gente já deixou do ladinho aqui, porque, ó, dá uma panorâmica aí, nós estamos dentro do Museu Expedicionário de Curitiba. Isso é raro, pessoal, poder filmar dentro do museu. Depois nós vamos dar umas pernadas aí para fora, para vocês darem uma olhadinha. O Museu Expedicionário aqui de Curitiba, ele é um dos maiores do Brasil, Bruno? Um dos maiores do Brasil, com um dos maiores acervos e o mais legal, até o momento ainda não é propriedade pública. Não é propriedade Não, pública. Ele hoje é pertence à Legião Paranaense dos Expedicionários. Olha que bacana. Então, daqui a pouco nós vamos sair, porque aqui é a parte que retrata aqui o equipamento brasileiro, né, Bruno? Na verdade, todo esse andar do lado esquerdo, então, nós temos um ambiente que nós vamos mostrar, temos a Força Aérea, aqui é um ambiente brasileiro também, com questão de artilharia, morteiros, etc., aqui à minha direita. Do outro lado do pavilhão tem um pavilhão dos alemães, os inimigos à esquerda, e do lado direito a parte do inverno brasileiro. Olha que bacana. Então, hoje, como a gente já faz lá o Airsoft Tech com História, nós tentamos dar uma saída da Segunda Guerra, e a pessoa brigou com a gente, né? Exatamente, quase impossível sair de Segunda Guerra. Começaram a pedir Segunda Guerra e como nós somos defensores, não sei se defensores, mas a gente Da gosta memória. da memória da FEB, né? Isso. Nós gostamos muito de valorizar a memória da FEB, que infelizmente não é tão valorizada no nosso país. Então nós estamos aqui no Museu Expedicionário de Curitiba, prestando essa homenagem aos pracinhas. Nós passamos por um pracinha na escada. Na escada, quase que deu vontade de falar, e aí, mas o senhor tem uma palavra com a gente? Vocês já imaginem a idade avançada desse pracinha, então nós preferimos não incomodá-lo, ele já estava de saída. Mas é um lugar magnífico, eu venho sempre aqui, que posso, trago a família, minha família está rodando por aí já, dando uma olhada no museu. E tem alguma perguntinha já na live aí, Walter? Não? A parte legal do evento de hoje é o seguinte, hoje foi a primeira vez que nós fizemos então o evento Brigada Paranaense Viaturas Militares Antigas, juntamente com a Legião Paranaense do Expedicionário, primeiro evento de comemoração do Dia do Soldado aqui no museu. Provavelmente vai entrar no calendário, então já marque 25 de agosto, ano que vem, nós temos o mesmo evento já pronto para cá. Acho que é legal deixar o convite para o desfile de 7 de setembro. Exato. A Brigada vai estar presente, vamos estar com o desfile que provavelmente vai contar com a presença de alguns veteranos, excelente oportunidade para honrar os nossos heróis. Daqui 2 semanas, mais ou menos, 2 semanas, exatamente daqui 2 semanas, sexta-feira que vem na outra. E ano que vem, neste mesmo local aqui em Curitiba, dia 8 de maio, dia da Vitória, sempre no final de semana antes, também um evento igual a este, em proporções maiores, porque aí mais viaturas, rua fechada e etc. E 7 de setembro é o dia que eu pago promessa. O Bruno não paga. Vou pagar esse ano. Vai pagar esse ano? Fui cobrado, vou pagar esse ano. 7 de setembro é o único dia do ano que eu raspo a barba, para poder participar. Exatamente. Junto lá Eu também vou entrar nessa esse ano. O Bruno já levou 2 anos mijada que ele não queria raspar a barba, então acho que esse ano não vai ter jeito. Ele não vai ter jeito. Então nós vamos raspar a barba para participar do desfile. A parte legal é que nesse momento nós temos 3 lives acontecendo em 3 ambientes, né? Nós temos a Airsoft Tech fazendo então o projeto Airsoft com História. O Almanac Militar está ao vivo também, e a Segunda Guerra Mundial e seus fatos 2.0, a maior página da América Latina sobre a Segunda Guerra Mundial, também está ao vivo nesse momento. Então, qualquer situação que vocês queiram em relação à pesquisa, será um prazer contar com a presença de vocês, tanto no Almanac quanto na Segunda Guerra. Vai ficar depois o link das páginas na descrição do vídeo. Então, isso aqui, Bruno, só para o pessoal que está em casa poder dar uma... Não sei se o vidro vai deixar filmar legal,
Aqui eram baionetas utilizadas? Baionetas, adagas, espadins. isso. Questão de desfile de oficial, no caso das baionetas já pronto emprego, questão de combate mesmo. Peças de artilharia A atualizadas. gente pode dar uma olhada naquela vitrine maior lá? Vamos lá. Vamos lá. Ó, apesar que tá dizendo que não pode filmar ali, hein? Hoje está autorizado. Hoje está autorizado? Então beleza. Vamos lá então. Aí vamos nos aproveitar que temos um professor de história aqui, né? Aí ele fica aqui. Olha, já está dizendo que não, que ele vai escorregar aqui. Ó. Então, ó, nós temos aqui um morteiro, né? Uma peça de morteiro. A famosa bazuca, né? Pode ser chamado de bazuca, não tem problema nenhum. Lança-rojão, bazuca. É o nome americano, é que nem falar bala, né? Bullet em inglês, não tão, aqui é uma questão Brasil, brasileirada. Aqui no Brasil é mais comum conhecido como lança-rojão. Lança-rojão, exatamente. Aqui valia uma ponto .50, Brown ponto .30. Dois morteiros, este é de 60 milímetros e, deixa eu colar aqui, número 7 de 81 milímetros. Então, parte do material que o Brasil utilizou na Segunda Guerra. Nós vamos fazer um negócio que vai ficar meio complicado aqui, porque hoje o museu está lotadíssimo aqui, estamos até atrapalhando o caminhar do pessoal aí. Nós vamos andar um pouquinho pelos ambientes aqui. Se vocês verem a câmera rodando é porque o Walter tropicou e caiu de costas aí. Tranquilo? Então o museu é decorado com bastante quadros aqui, com as manchetes da época, né? Exato. Pode mostrar ali, ó, pode mostrar que tem gente que nunca veio aqui no museu, né? E principalmente gente de fora do estado. Vamos acompanhar por aqui. Armamento. Vamos dar uma olhada aqui em alguns armamentos utilizados pela FEB. Ouvi dizer que a Parabellum vai trazer alguma coisa, é isso mesmo? Exatamente, nós estamos numa campanha lá, que é o Conjunto Parabellum, que é uma distribuidora de airsoft aqui no Brasil, de trazerem fuzis de Segunda Guerra, entre eles o M1 Garand, o M1903, né? Não sei se a gente chama M1903 ou 1903 mesmo. Não é errado falar 1903. Esse é o Enfield, ó, que bacana. Mini Enfield, consegue filmar aqui? Legal, não, né? Olha que bacana. Aquela ali era o submetralhador utilizado pelos comandos britânicos, né? Exatamente. Os PQDs e comandos. Sten. Muito legal. Uma das peças raras do Brasil, a Garand. M1 Garand, olha lá. Olha que coisa mais linda, M1 Garand. Esse aqui possivelmente a gente vai ter de airsoft para comercializar aqui no Brasil ainda. E aqui do lado nós temos algumas metralhadoras. A gente falou que ia ficar complicado, mas tudo bem. Olha lá, tá conseguindo pegar ali? Metralhadoras. Vários calibres, vários modelos, várias nacionalidades. A maioria delas utilizada pelo próprio Exército Brasileiro antes mesmo da Segunda Guerra Mundial. Vários modelos usados lá na Europa ainda. As costas da câmera, então, à direita, o uniforme que nós saímos do Brasil. Aquele ali é o famoso Zé Carioca, não? Exatamente. O uniforme que nós saímos, diferente desse que nós estamos vestindo. Ó, o uniforme que o Brasil saiu utilizando daqui de nossa terra é aquele ali, ó. O uniforme predominantemente verde, era conhecido na época como Zé Carioca. Já diferente desse que a gente está usando agora, que é mais americanizado. E aqui, ali é a parte da Força Aérea. Parte da Força Aérea, duas curiosidades bem legais. O cockpit à esquerda, dentro daquela pequena salinha ali, é o cockpit do P-47 Thunderbolt que está na praça. Ele foi retirado após um ato de vandalismo há uns 20 e poucos anos atrás. Esse Thunderbolt que foi trazido pelo veterano Euronides vai completar 50 anos ano que vem que ele está exposto nessa praça. E depois do ato de vandalismo foi quebrado o canopy, roubado alguns instrumentos. Foi retirado então o cockpit, mais o trem de pouso que está exposto ali, as rodas, tanto a bequilha quanto o trem de pouso, e colocado na parte interna do museu. O que está lá hoje dentro, então, o canopy que está no P-47 aqui da Praça Expedicionária não é o verdadeiro. Tampouco ele está sem o próprio cockpit interno, os instrumentos, etc. Momento curiosidade do Rubão aí, ó.
Eu servia na Força Aérea, aí a gente tinha na época uma missão que a gente chamava Lava Avião. Uma vez por ano a gente vinha aqui lavar o P-47. O pessoal da aeronáutica é responsável por lavar essa aeronave aí. E a pintura também é bienal. Então, de 2 em 2 anos, 3 em 3 no máximo, refazem a pintura dele. A última pintura, o seu Eranides, que estava hoje de manhã aqui no evento, veterano, mecânico desse próprio avião, contou que foi o pessoal do Rio de Janeiro que veio fazer a última pintura. Tem cerca de 1 ano e alguma coisa. Eu acho que, se não me engano, o Exército toma conta da aparelhagem que é do Exército. Exato. Força Aérea toma conta do que é dela e a Marinha do que torpedo. é dela, lá do torpedo. Exatamente. Que no caso, na praça aqui tem o torpedo, né? Tem um cockpit aqui. A parte legal desse setor de aviação são os plastimodelos expostos aqui. Teve uma live que nós fizemos recentemente então sobre o modelismo. E aqui é um exemplo perfeito, né? Nós temos então vários modelos produzidos por alguns modelistas aleatórios que fazem doação para o museu, e o mais legal é que tem alguns modelos feitos pelos próprios veteranos. O senhor Eranides era um dos que participava então desse tipo de hobby, praticava esse tipo de hobby, e algumas aeronaves foram montadas pelo próprio veterano. Tem algum teu aqui, não? Não. Eu, na verdade, tenho um lá na minha casa que era daqui. Quando eu fiz o estágio aqui, foi quebrado um Corsair 1/32 montado pelo seu Eranides. Ele foi jogado no lixo. Eu fui no lixo e peguei. Restaurei e deixei ele em casa, guardado não pelo avião em si, mas pela pessoa que montou, né? Então aqui, apesar de ser uma área menor, né? Eu acho que é uma área menor do museu, né? Exatamente. Aqui é dedicado ao primeiro GAV-CA, primeiro grupamento de caça, conhecido como Sentapua. Quem já assistiu lá no canal do Almanac Militar tem o documentário Sentapua, né? Sentapua. Conta a história de como como é que é o nome desse bicho aí? Ganso? Marreco? Avestruz. Avestruz. Como eles criaram esse emblema aí do Sentapua. Bem O bacana. uniforme do primeiro grupamento de aviação. E o cockpit do P-47 que nós podemos falar. Conseguiu pegar o cockpit? Legal. Aqui agora, para passar para outro lado do museu, vamos ter que fazer uma boa. Vai ser uma espécie de um desafio. Pessoal, o que vocês acham de nós irmos lá dar uma olhada agora no eixo, lado alemão do museu? Vamos lá um pouquinho. Se quiser dar uma passada na parte de comunicação. Ah, é verdade. O pessoal tinha que falar também, né? Exatamente, é algo importante. Eu acho que tem um cara nessa pessoa que gosta de rádio, comunicação. Tem. Tanto que ele até doou um rádio para a Bahia esses tempos atrás. E ele doou um rádio também para a Brigada Paranaense de Viaturas Militares Antigas. Walter gosta de comprar rádio, coisa esquisita. Quem souber aí, manda aí uns rádios para ele aí. Então, pessoal, vamos lá pro lado do eixo agora, tem bastante coisa bacana lá. Sim. Trem de pouso. Tanto o trem de pouso quanto a bequilha do P-47 que está lá na frente. Eu estou fazendo TCC, vocês estão ocupados? Você sabe alguma coisa dessa? Eu estou fazendo TCC, é uma animação sobre a participação dos brasileiros em guerras mundiais. Aí eu estou acompanhando o que você lá. Não, era um patinho. Quiser começar pelo lado do inverno antes? Vamos começar lá pelo lado do inverno, porque dá uma olhadinha pra lá, tá fervendo o lado alemão ali. Então aqui, antes do início da reforma, lembrando que o Exército assumiu o Museu do Expedicionário em 2017. Então, o Exército, ao assumir, já assumiu uma série de responsabilidades para manter a Casa do Expedicionário em pé, então uma série de reformas, etc. Nas minhas costas nós tínhamos a parte do rancho, logística, etc., que o material foi recolhido justamente para a pequena restauração no museu, em relação a algumas infiltrações, etc. E a parte que demonstra um pouquinho da dificuldade do clima que nós tivemos,
na Europa também está sendo complementado. Então há ainda alguma decoração a ser montada e material do acervo a ser trazido novamente. Material de combate no inverno, né? Exatamente. Na Itália, os brasileiros combateram abaixo de 0, com muita neve. Muito pé de trincheira lá, né? Aqui à esquerda, fogãozinho de campanha. Isso pra mim é um cofre quase. Tipo aqueles que vocês estão vendendo na Airsoft Tech. Alguns utensílios diários, cigarro, chiclete, apito, cachimbo. Um deles é lata de cerveja. Lata de cerveja? É, a número 13, essa aqui. Lata de cerveja, chiclete. E atrás, no momento está sem nada, manutenção como eu disse, mas tínhamos aqui mais material de logística, né? Na sala ao lado temos então a questão da saúde, algo que o Brasil teve marcante. A dona Virgínia Leite foi uma expedicionária que esteve com o grupo de enfermeiras do Paraná, lá então na FEB, lutando ao lado e tratando exatamente de algo que ela me chamou muita atenção quando ela falava, que é o ser humano. Então ela não media a questão da distinção entre alemão ou brasileiro. E ela conta algumas experiências por ter tratado italiano fascista, italiano partizan, alemão e até soldados fugidos aí do lado alemão, né? Foram tratados e se entregaram para a força expedicionária. Infelizmente ela faleceu, foi a última veterana enfermeira do Paraná. Ela não era aquela doentinha, ela também era uma defensora da história viva da FEB, né? Sim, ela lutou viajava muito. De material. Grande parte do material do eixo, que está na próxima sala que nós vamos ver, foi ela que providenciou. Então ela saía com alguns veteranos, anos 60, anos 70, buscando esses materiais pelo museus afora, quartel, colecionadores, material que era doado. Inclusive a MG-42 veio de ônibus desmontado com uma mala, trazida por ela e pelo seu Benur. Eu acho que ela faz uma participaçãozinha naquele documentário Cobra Fumou, né? Não só ela faz, como nesse documentário ela mostra um pouquinho da força das mulheres do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Também disponível lá para vocês assistirem no almanac. Exatamente. Pessoal, uma tour virtual dessa é raríssima no Museu dos Expedicionários, né? Até porque já vi. Verdade, pai? Então aqui é a parte de saúde, o uniforme é uma réplica, né? Mas o pessoal de saúde da FEB utilizava esse uniforme lá. E aí, garoto, tá gostando do passeio? Bacana. Então essa é a sala da saúde, a ala da saúde então da Força Expedicionária Brasileira. Muitos dos materiais que estão aqui, como falamos agora há pouco, foi o material que a própria Virgínia trouxe então para essa coleção, para esse acervo do museu. Esse material, a parte legal do Exército ter assumido é que muito material que tinha uma lentidão na exposição, na troca de acervo, etc., isso está sendo muito mais agilizado. Então, volta e meia, as visitas aqui no museu são novidades, até para quem já vem aqui direto, porque sempre está havendo essa troca de material. E aqui é um exemplo, essa sala foi totalmente reformulada desde a minha última visita, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, para dizer que eu não minto nesse sentido, que eu venho aqui há muito tempo, tá nas costas de vocês, mas eles têm um corredor. Vocês viram que quando nós estávamos vindo para cá, nós descemos um lance de escada e subimos outro, mas aqui tem um corredor que tem uma ligação direta com o outro lado, né? Exatamente. Da primeira vez que eu vim aqui, aquele corredor, ele era como se fosse a sala da morte. Essa maca ficava no chão, com um manequim em cima, coberto. Aí toda a parte era dedicada aos mortos da guerra, e era ali. Então, realmente o museu está sempre em mudança aqui. Exatamente. Isso faz parte da consciência histórica. A partir do momento que a sociedade começa a se envolver mais com isso e a frequentar mais, aí você motiva justamente os mantenedores a estar em constante trabalho. A Legião Paranaense tem esse trabalho há mais de 50 anos. Exatamente. É uma pena que só em datas especiais como hoje que o museu tem um número de visitas. Eu vou te falar, é a primeira vez, mesmo nos 8 de maio, que o museu está aberto, que eu vejo o museu tão cheio assim. Bacana. É a primeira vez que isso acontece. Agora vamos
tentar chegar lá na parte dos alemães. Aqui vai ser mais complicado, todo mundo aqui é bem grudado nas disputado. vitrines, que é bem disputado sempre. Essa parte do museu, então, é dedicada ao eixo. É uma parte interessante porque contém algumas peças históricas, inclusive algumas peças que poderiam se dizer únicas em alguns museus do Brasil. Do meu lado direito, então, nós temos a primeira parte do eixo que mostra a parte do equipamento pessoal dos soldados alemães. Uma curiosidade que, para mim, é triste, eu acho que historicamente falando é triste, é a bandeira. A bandeira que está ali, a bandeira nazista, ela não é oficial, ela não é a verdadeira. A verdadeira que está na fotografia, na janela, a gente já mostra essa fotografia, ela ficou no museu até alguns anos atrás, onde o quartel que possuía, vamos dizer assim, o direito, a posse dela, desde a chegada dela na Segunda Guerra Mundial, fez o requerimento e hoje ela está exposta no hall de entrada deste quartel de artilharia. Não me faça a pergunta de onde, eu não lembro onde é de fato, mas a bandeira saiu do museu, antes ela ficava no centro, com a urdinha em cima, nós já vamos mostrar a urdinha que está aqui. Então esse é um detalhe típico da história que eu não acho interessante, você buscar posse e modelar a questão enfim, de quem é, quem não é. Acaba denegrindo um pouquinho a história nesse sentido, mas ainda assim temos alguns materiais bem raros aqui. Esse aqui era uma massa. Armamento pessoal, cantil, equipamento, coldre, a famosa MP40, com um carregador, mochila de inverno, bota de campanha. Cenas da rendição. Fizemos uma reencenação há cerca de um mês e meio atrás no Colégio Militar de Curitiba, a rendição da Divisão 148 Alemã, representada por essas fotos, soldados alemães que se renderam para o Brasil, uma divisão inteira. E naquele canto a fotografia da famosa bandeira que eu citei, que foi embora desse museu. Aquela bandeira não é da... Não sei se você falou, não é da rendição. Não é da... Chantilly do bolo para muitos apaixonados pela Segunda Guerra Mundial, MG42, conhecida como Lurdinha. A história dessa MG, como eu comentei agora há pouco, a dona Virgínia Leite, junto com outros veteranos, então desmontaram ela, colocaram ela na mochila, trouxeram para Curitiba e disponibilizaram para o museu. Depois da regulamentação do museu, ela foi devidamente desabilitada e toda vistoriada e etc. A parte interessante é que ela é uma versão já do final de guerra, então ela tem o que nós dizemos por aí, total condição de uso caso seja restaurada e etc. Capacete alemão também, já em situação... Foi em escavações, né? De 70 anos. Tem este capacete que normalmente ficava numa exposição aqui do lado, junto com o capacete americano, possivelmente usado por brasileiros ou até mesmo do 5º Exército Americano. Eles foram utilizados no local, eles foram localizados num ambiente em que ambas as tropas se encontraram. Então tinha este capacete junto com outros, ambos enterrados. Se você olhar do lado de cá, vamos ver se consegue filmar depois, um buraco de disparo na parte superior do crânio, fatalmente O usuário não está aqui para contar a história. E só uma... Posso estar falando bobagem, né? Mas se não me engano, a MG42 foi o primeiro exemplar de arma a ser feito em estampagem, em série. Então, por isso que a Alemanha conseguia produzi-la em grande quantidade. E uma das armas mais lendárias da Segunda Guerra Mundial pela cadência de disparo que ela tinha. Era a arma mais poderosa nesse sentido, cadência de tiro. Aqui no centro, alguns memoriais em relação ao dia a dia do soldado, então algumas medalhas, fotos, capa de revista da época, braçadeira da Juventude Hitlerista, divisas. No canto direito, não, parte italiana. Vitrine italiana com algum armamento, capacete italiano, apoio. K98, também famoso rifle de repetição alemão.
medalhas, cédulas italianas. O material italiano no Brasil é bem mais difícil de se encontrar, se comparado ao material alemão. E aqui também, na parte de modelismo, Isso. representando os veículos militares alemães. Isso, exatamente. Lado esquerdo, então. Tá lá. Vai ser legal. Aqui, então, mais um pouco do pós-modelismo, lado do eixo. Eu não lembrava que tinha coisa do Japão aqui, mas tem aqui, ó. Exatamente. Temos dois momentos, as duas únicas peças originais do Japão da Segunda Guerra Mundial, então o uniforme e o cantil, né? E além da bandeira que é representada aqui atrás do Japão, mas que não tem o mesmo significado, é bem raro, doado por um parente de um veterano japonês da Segunda Guerra, imigrante, morou aqui em Curitiba. Eu fico imaginando o japonês com aqueles calores do Pacífico, aquele calor maldito, lutando com um uniforme desse. Eu não sei se pela câmera dá pra ver, mas se você focar vai perceber que ele é uma espécie de um brim, uma espécie de uma lã. Uma lã mesmo. É quase uma lã, com um calor infernal em relação a isso. Os capacetes que nós comentamos não estavam mais lá, agora estão aqui. Ambos recuperados nas escavações em comemoração de 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, na Itália. E coincidentemente, então, o capacete americano e alemão encontrados em Monte Castelo. A polícia ali! A polícia tá aqui em cima! Vai, olha pra cá! A polícia! O menininho disse que nós somos a polícia, cara. Aqui no centro, então, mais um pouco de plastimodelismo, modelos do eixo, assim como no lado aliado, alguns aviões utilizados na Segunda Guerra Mundial. Uma pequena incoerência histórica, temos alguns modelos da Primeira Guerra Mundial, que não deixa perder o seu brilho, mas compõe a coleção. Como reconhecimento? Nada. Daqueles dois aviões da Primeira Guerra, nenhum deles utilizado na Segunda Guerra. Então temos os modelos alemães com essas cruzes, né, as cruzes damascas de ferro. Os modelos japoneses aqui na região central e um único modelo italiano. Ô Walter, dois. pega lá fora já, ó. Dá uma olhada ali fora, ó. Vê se o pessoal consegue ver mais ou menos como é que tá o movimento lá fora. Olha que bacana. Praça nunca vi tão movimentada essa praça. Então acho que só uma palhinha para vocês conhecerem um pouquinho do que é o Museu dos Peticionários, só para instigar o pessoal de Curitiba, região, ou você que está passando por Curitiba, venha passar para cá, venha dar uma olhada para cá. O pessoal que vai assistir a live depois, perdeu o evento, não tem problema, nós temos o desfile de 7 de setembro aqui em Curitiba, 8 de maio, ano que vem também já está agendado, marcado, e tudo isso e muito mais, afinal de contas, até as ruas aqui ao redor são bloqueadas. Então é isso aí, pessoal. Obrigado a vocês que ficaram até o final. Lembrando que nós marcamos para amanhã à noite uma outra live. Airsoft Tech com pizza. O Bruno nem sabe ainda que a gente não conversou direito. Essas coisas nem convidam. Tá convidado. Obrigado, valeu, comer pizza. Nós vamos estar falando sobre o Basic Jungle. Sensacional. Né? Que vai ser o curso que vai ser feito no outro final de semana e ainda temos vagas para quem quiser participar. Então, mais uma vez, obrigado, Bruno. Sempre. Quem foi que autorizou a nossa entrada aqui? O Tenente Lino. O Tenente Lino. Os responsáveis pelo Museu dos Peticionários. Agradecemos oficialmente ao Tenente Lino por permitir isso aqui. Isso aqui, olha, é Raridade. Não se pode fazer esse tour virtual aqui dentro, justamente pelo teor das armas. Apesar de todas estarem desativadas, mas eles ainda Tem um valor mantêm. emocional, valor histórico, uma situação que é inestimável. Exatamente. Então, mais uma vez, grato ao Exército Brasileiro através do Tenente Lino. Obrigado a vocês que ficaram aí nos assistindo. Obrigado, Bruno. E tchau, amiguinhos. Valeu. Segunda Guerra Mundial e seus fatos. Obrigado.